Será que a psicologia, que estuda o comportamento humano, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas, tem a ver com a longevidade? Vem pra cá, no nosso cantinho, pra aprender um pouco mais. Prazer, meu nome é Ana Kese. Bem-vindos ao canal Viver Mais e Melhor. Já aproveito, já faço aquele aconchego com você e peço para você se inscrever, ativar os sininhos aí das notificações todas para receber conteúdos segunda, quarta, sextas-feiras e nos outros dias eu estou nos shorts. Já aproveito, peço para vocês comentarem, escreverem as experiências de vocês aqui nos comentários, fazer as práticas e também dizer que o meu conteúdo aqui no canal, como eu falo de saúde em todos os níveis, você precisa assistir o canal, o vídeo de apresentação do canal. Aí depois você vai lá, Bíblia e longevidade. E depois você vai lá, energia vital e longevidade, para você entender um pouco sobre esse universo da longevidade em todas as áreas. Aí você vai lá na neurociência, no vídeo de neurociência, onde eu explico sistema nervoso, emoções, para chegar aqui, tá? Pessoal, eu sou professora, tá? Fui professora de ciências e biologia. Na questão da terapia, a gente estuda todos esses conteúdos de uma forma bem ampla. E também eu sou formada em Direito, tá? Não atuo, porém, o Direito tá englobado aqui, ok? Então, fora cursos que eu faço, fora as minhas experiências de vida, porque aqui, isso aqui é um conteúdo que vai progredir até a existência do mundo não permanecer mais, que é o que eu acho muito difícil. E não é fácil vir aqui falar, planejar, estudar, tá? Então eu tenho muita propriedade para estar falando isso numa linguagem um pouco mais simples, porque eu sou uma pessoa simples, não é porque eu estudei, fiz essas faculdades que eu sou alguém melhor que qualquer pessoa que vem aqui. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou igual. Então isso aqui é uma missão de vida que foi me dada em oração e por Deus. Só que eu nunca quis aceitar essa missão, eu nunca quis aceitar, eu sempre tive muito medo da câmera. De acordo com as experiências que eu fui vivendo, teve vários grupos de pessoas que não gostavam de mim, pessoas próximas, pessoas longe, né? Longe de mim, distante, assim, mas sempre criando os obstáculos. Não faça, você não é bom o suficiente. Quantas e quantas vezes eu escutei, talvez eu tô falando aqui, mas para entrar na questão da mente, tá? Então assim, eu deixei as pessoas entrarem na minha mente e me destruírem por dentro e achar que tá tudo normal. Então assim, pessoas mesmo que me prejudicaram no trabalho, pessoas que me prejudicam até hoje, tentam sabotar as minhas coisas, tentam copiar o que eu faço, tenta me desmerecer de todas as formas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, um estudo amplo para você do outro lado viver mais e melhor e dar importância para você, não para o outro. O outro que né, analise o seu comportamento e veja que deturpar uma pessoa, humilhar uma pessoa, falar que a pessoa é uma fraude, falar que a pessoa não é capaz. Quem é você para falar que uma pessoa não é capaz? E às vezes, da maioria das vezes, são pessoas muito cultas, são pessoas assim de extrema alto grande escalão na sociedade,
falam de Deus, né, e faz isso com uma pessoa. Então eu passei por isso. Então assim, a dor me restaurou. E é isso que eu quero falar para vocês. Então vamos lá? Vamos lá pro tema. Chega de falar de experiências agora. Psicologia e longevidade. Dentro da psicologia, o que vai entrar aqui dentro desse estudo de comportamento humano para viver mais e melhor de acordo com os anos? O que vai entrar aqui? Vai entrar traumas, vai entrar emoção, vai entrar você ser otimista ou não, vai entrar você ser realista ou não, tá? Vai entrar você se adaptar à sua realidade, vai entrar a questão de você ver sentido na vida, tá? Você aí do outro lado vê sentido na sua vida, você aí do outro lado vive o seu propósito, tá? Pessoal, reabsorve aqui se ouvir, escutar algum barulho. Então, porque assim, aqui onde eu gravo o vídeo tem barulho, né? Então, relaxa. Vamos concentrar aqui, tá? Então, vamos lá. Dentro da psicologia e da longevidade, a gente encontra a questão de sentimentos. Sentimentos são as suas emoções. É o externo que vem dentro de você, passa pela sua energia vital. Se você quiser saber um pouco mais disso, vai no meu vídeo de energia vital, longevidade. Então, assim, você tem o teu corpo físico, tem o seu corpo sutil, que é fora. Então, essa energia vem, entra em você e aciona a emoção. Por exemplo, quando alguém fala assim, essa daí é incapaz. Então, isso veio de fora, atravessou a minha energia vital e entrou dentro do meu corpo físico. E isso guarda o quê? Guarda o quê dentro de mim? Um trauma, uma ferida, um acidente que força a minha mente a ser trabalhada para eu limpar o que veio de fora. É aquele velho ditado, a psicologia é aquele velho ditado. Eu não sou psicóloga, eu apenas sou uma pessoa que estuda, que ama estudar. Então, depois eu vou passar os números aí para vocês entrarem com... Eu sou a favor dos psicólogos, tá? Então, eu falo que você tem que ir na terapia todo dia, se puder, ok? Então, eu sou do time de vocês, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, psicanalistas. Eu amo essa rede. Então eu sou amiga de vocês. Eu não sou inimiga, tá? E não sou concorrente. Porque quem concorre ou briga ou gasta muita energia por causa do outro, não cuida de si, tá? Então é isso que eu quero deixar bem claro. Não existe concorrência aqui, existe amizade, gratidão por essa profissão maravilhosa. Então vamos lá. Sentimentos e memórias. Memórias, onde estão minhas memórias? As minhas memórias, acompanhando o vídeo de neurociência, que você vai ter que assistir para você vir aqui, tá? Tá aqui no hipocampo. O hipocampo tá bem centralizado aqui na área do cérebro. E as memórias, elas estão tanto na parte direita quanto na parte esquerda. Então elas atuam. As memórias, elas ficam registradas e elas estão em constante movimento. Então, uma memória do passado, eu aciono quando eu estou aqui no presente. Eu posso acionar uma memória que eu tenho, uma idealização que eu tenho lá no futuro, com uma coisa do passado, com uma coisa do presente. Então, assim, o nosso cérebro é uma máquina extremamente completa. Então, quando eu falo de longevidade, a gente fala sobre as emoções, sentimentos e as memórias. As informações que a gente guarda desde lá, do momento do seu nascituro, ou até quando você tá, principalmente quando você tá dentro da barriga da sua mãe. Tudo de externo passa pro seu interno ali. Então ali você já tá nessa formação da sua mente, você já tá nessa formação do corpo físico e do corpo sutil, da energia e da questão material, física, tá? Então aqui, quando a gente fala de longevidade, emoções, memórias, armazenamento disso,
a gente fala muito diretamente de inflamação, ok? A gente fala de envelhecimento celular, tá? E a gente fala de saúde ao longo da vida, ok? Então, quando nós lidamos com sentimentos e memórias, a gente tem que saber que os sentimentos e as nossas memórias, as nossas emoções, esse armazenamento de informações que está nas memórias, elas comandam diretamente se o nosso corpo vai inflamar, adoecer e se eu vou envelhecer, meu cabelo vai ficar branco, a minha pele vai ficar flácida e caída, o meu corpo vai criar literalmente pelancas, que a gente fala aí a grosso modo. Então, a nossa mente está em constante movimento, ligada diretamente à inflamação e ao envelhecimento precoce, dependendo do alto grau de estresse crônico de uma pessoa, ok? Então, por que eu não cuidar, não limpar essas emoções, eu não limpar essas memórias, não ir ao psicólogo, eu não analisar que eu preciso realmente de ajuda? O que isso me faz? Se eu não limpar esse campo dentro do estudo da longevidade, tá? Eu vou adquirir inflamação. Essa inflamação vai me causar um excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, meu corpo vai estar em constante estresse, tá? Isso vai me ocasionar o quê? Alerta constante, tá? Por que isso atinge os meus sentimentos? Porque isso aqui, esse alerta constante, atinge dentro do seu sistema nervoso o seu ramo simpático, tá? Ramo simpático é aquela coisa que dá aqui no seu coração quando aciona um trauma, ou então assim, aciona uma humilhação, aciona coisas ruins dentro de você, assim, coisas que você ainda não aprendeu a lidar. Tá? Então, ativa esse estado de emergência. Então, assim, aquela pessoa me causa perigo, então meu coração vai da mesma forma. Aquela pessoa me causa bem, aí já o teu também puxa o seu sistema nervoso, tua emoção também puxa aqui. Só que é um outro tipo de sensação, tá? Ok? Por exemplo, quando você tá apaixonado e vê a pessoa, se ela te faz bem, pum, ó o teu coração, né? Sua pressão também vai assim. Mas ali dentro, se você estiver vivendo felicidade, o teu ramo de alerta aqui, ele vai ser positivo, tá? Aí depois ele vai atingir o ramo parasimpático, que te acalma, que te traz felicidade, tá? Tudo isso dentro do sistema nervoso. Então, por isso que isso atinge nossos sentimentos e atinge nossa memória. Esse hipocampo que eu falei está associado aos sentimentos, tá? Porque ativa as nossas emoções literalmente, correto? Então, se eu não limpar essas memórias, esses sentimentos na psicologia, com o psicólogo, ok? Eu vou estar adquirindo doenças e inflamações e estresse crônico profundo, tá? Por isso que algumas pessoas não vão no psicólogo, não vão, são resistentes, cai de cama e depois chega até uma morte. E uma morte prematura, tá? Então, dando continuidade, o que acontece? Quando eu não limpo esses sentimentos, acontece isso aqui. Meu corpo inflama, eleva o meu estresse, e eu vou adquirindo dores até ir ao ciclo da falência, da morte, ok? E por quê, né? Por que
eu preciso tanto cuidar dos meus sentimentos e das minhas memórias, porque sentimentos e memórias geram traumas não resolvidos, tá? Traumas não resolvidos dentro de você. Traumas são eventos ou acidentes, pode ser físico ou psicológico, que força você a uma energia mental muito forte. Então, assim, é um estresse, né? É um acidente muito forte que vai forçar muito o seu cérebro a ser melhor, a ser mais forte. E, como é um trauma, ele vai ficar ali. Se eu não resolver, o que vai acontecer? Aquilo vai gerar padrões repetitivos. Gerando repetição, eu vou estar caindo sempre no mesmo ciclo. Eu não vou ver sentido na minha vida. Eu vou ter dor igual falecimento. Direto e reto, tá? Por exemplo, uma traição. Se eu só vivi relacionamentos tóxicos e fui traída, toda relação que eu ter nova, eu vou repetir o mesmo padrão. Se eu não limpar isso através da fé, através da neurociência, limpar através dessa terapia do psiquiatra, de profissionais, de cuidar do meu corpo, se eu não voltar para mim, se eu não reconhecer que eu preciso sim de ajuda, e se eu não lutar por mim, quem vai lutar? Ninguém vai lutar. Ninguém vai lutar por você, se não for você mesmo. Agora, a única pessoa que vai estar constantemente perto de você é Deus. Isso se você tiver fé e acreditar. Porque Deus, você não vê Deus. Você o sente. Ok? Então, esses traumas, eles vão elevar o nosso estresse. Aqui tá faltando um ezinho. Tá? Levar esse estresse. E vai acelerar o desgaste do seu corpo. Por isso que você aí do outro lado está trabalha e não ganha dinheiro, não sobra dinheiro. Trabalha, cuida dos filhos, não sobra dinheiro para você fazer uma unha. Trabalha, às vezes não sobra tempo nem de você cuidar do teu cabelo e não sobra dinheiro nem para você comprar um creme. Porque você está constantemente cuidando dos outros e menos de você. Ok? Não resolvendo sentimentos, não resolvendo memórias, não resolvendo traumas, eu não resolvo a minha regulação emocional. Eu não resolvo o meu emocional, tá? E também eu não tenho otimismo e eu também não tenho realismo. Eu vivo num mundo onde eu só fico em rede social falando mal do outro e fazendo maldade. É essa nossa sociedade hoje, infelizmente, tá? Nós somos escravos do outro. Óbvio que você tem que ajudar, mas você só consegue ajudar o outro se você se ajudar. Por exemplo, não adianta eu fazer uma maquiagem em alguém, fazer um cabelo em alguém, ajudar no corpo, na roupa, se eu não tiver maquiada, feita, não. Primeiro eu, depois o outro. Egoísmo não. Isso não significa egoísmo. Isso significa alinhar corpo, mente e espírito e se conectar com Deus. Depois, com calma, a gente consegue ajudar o outro, sim, com certeza. Eu não tenho tempo. Tem sim. Você tem tempo para estar no celular falando mal do outro? Se eu retirar esse tempo ocioso e cuidar de mim, pensa bem, o quanto nossa humanidade não vai ser melhor. Ana, você veio aqui dar lição de moral? Não. Quem sou eu? Eu só sou um instrumento. Uma pessoa que direciona, fala, indica, tá? Você pensa que às vezes eu não me acho? Por anos eu não me achei digna, mas hoje eu acho. Acho muito. Então eu tenho propriedade. Cuida de você, não do outro. Ok? Então, se eu vou no psicólogo,
se eu lido com meus sentimentos bem, se eu limpo essas memórias, limpo esses sentimentos ruins, eu tenho menos inflamação, eu envelheço menos, eu tenho mais saúde, a minha energia vital vai estar sempre bem, ok? E aí eu vou ter regulação emocional e resiliência, tá? Então, estudos científicos falam que pessoas que frequentam os psicólogos constantes, faz esse processo de limpeza desses sentimentos e dessas emoções, eles têm 40% menos chance de desenvolver AVCs, ataques cardíacos, tá? Então, pessoas que vivem mais, eles têm essa regulação emocional melhor, tá? E o que seria isso? Ana, dei um exemplo. Por exemplo, eu perdi o emprego. Vai ter aquela pessoa que vai ficar parada, estagnada, esperando o emprego chegar do céu, que isso não existe. Se eu não orar para Deus e não for atrás de emprego, não vou conseguir. E tem aquela pessoa, não, eu não consegui aqui, mas eu vou criar novas oportunidades. Eu vou montar um negócio, eu vou ir atrás de um novo emprego, eu vou fazer cursos, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar e eu vou conseguir. Tá? Então a gente tem sempre aquela pessoa pessimista e acomodada, parada, com energia parada. E tem aquela pessoa que não. Isso daí aconteceu só para eu aprender e bora que a vida continua. E nós aqui estamos no ramo bora e que a vida continua. Você não é fracassado, não. Você não é caranguejo para andar para trás. Você é águia para andar para frente. Sempre. Independente do que aconteça. Ok? Tá? Então, pessoas que têm essa regulação emocional em dia, positivas, não positivas o tempo todo, mas ela, a minha realidade é essa, porém, eu vou continuar, ok? E pessoas que vivem até 40% a mais, elas têm resiliência. Se fala muito em resiliência hoje em dia. Resiliente é você adaptar a situação. Hoje tá ruim, mas amanhã pode ser melhor. E inteligência emocional, né? Você tem empatia. Isso tá acontecendo comigo, mas se não, coitado não. Vamos para frente, ok? Ser resiliente também reduz o risco de doenças, qualquer tipo de doença, e aumenta a sobrevida, tá? Então, quanto mais você cuidar de você, mais você se concentrar em você, se interiorizar, ter fé, acreditar em si e fizer ações positivas para que isso dê certo sempre, isso vai dar certo, ok? Então, você precisa... a ciência fala que as pessoas que vivem mais e têm a mente sã são aquelas pessoas que estão em constante movimento, acolhem as sombras, os defeitos, ressignifica. De uma coisa boa, de uma coisa ruim, ela faz uma coisa boa. De um limão, ela transforma em limonada, ok? E por último, aqui, e muito importante, é o otimismo realista. Você tem que sim pensar positivo todos os dias e fazer ações práticas para que isso aconteça sim. Porque você não é fraco, você é forte. Fraco espera, fraco fica olhando, forte olha, analisa e pensa, o que eu posso fazer para eu fazer o próximo passo e evoluir, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, dentro da longevidade, um otimismo realista, tá? Por exemplo, um idoso que está lá com seus 70, 80 anos e cria uma horta no fundo de casa e coloca os netos para plantar, ou cria plantas, ou gosta de plantas, e coloca os netinhos e a família inteira para plantar e ensina, né?
Ou aquele idoso que faz muita ah, caça-palavras, aquele idoso que gosta de ler, estudar, né? Aquele idoso que vai mesmo, faz atividades físicas, está ali praticando. Por exemplo, que o Japão a gente encontra pessoas com 80, 90 anos dando aula ainda de Tai Chi, que é uma prática deles de longevidade lá. Ok? Eu só estou dando exemplos, ok? E propósito, é igual. Eu vou fechar com isso, tá? Veja sentido na sua vida. Se você não viu ainda, arrume um motivo para você viver positivo e vai com a sua vida para frente. Sempre, sempre olhando para frente. Ah, tentaram te derrubar aqui? Joga a pedra de lado e vai para frente. As pessoas vão te tacar pedra o tempo todo. Igual tacaram naquela prostituta. E o que Jesus falou? Que atire a primeira pedra aquele que nunca teve pecado. Tá? Hipocrisia, não seja hipócrita. Tá? Não fale o do outro que teu coração tá cheio. Ok? Então vamos lá para a prática. Vamos lá que a florzinha caiu, mas a gente coloca. Essa prática, ela é uma prática para eliminar padrões, tá? É só para vocês fazerem uma autoanálise e depois passar para o psicólogo, tá? Então, eu vou também deixar aí o número do CVV, que é o aconselhamento psicológico que a gente tem gratuito, e os outros órgãos que você pode entrar em contato se você não tiver em condições de pagar um psicólogo. Mas se você tiver, óbvio, pague, que é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Isso aqui é uma prática só para você analisar o seu comportamento de antes para agora, limpar e verificar coisas positivas na sua vida, porque não tem só coisa negativa. Então, assim, é só um esquema de análise, tá? As técnicas em si, só na terapia, tá? Isso aqui não substitui psicólogo. Isso aqui, eu tô passando essa prática para você, como eu passo em todos os vídeos, para você se autoavaliar, para você trabalhar o seu autoconhecimento, conhecer você. Quanto mais você se conhece, mais você aprende a lidar com as suas emoções, seus sentimentos, e mais limpa suas memórias de traumas e de situações que não te fazem bem. Ok? Vamos lá. Eliminar padrões. Primeira coisa, a gente vai acolher o padrão. Depois a gente vai questionar, perguntar. Depois a gente vai trocar algumas crenças. Depois a gente vai fechar, lembrando do que nos faz bem. Ok? E aí, lembrando que isso aqui não substitui psicólogo, tá? É só uma autoanálise. Vamos lá, acolher. Acolher é quando é o que você sente sem julgar. Sem julgar aqui, tá? Então aqui, ó, eu vejo esse padrão.
E ele não precisa me proteger mais. Porque quando eu tenho um padrão, eu uso esse padrão para minha autodefesa, então é uma proteção, ok? Aí você vai perguntar depois o quê? De onde vem? De onde vem esse padrão aqui? Vem de uma imagem? Vem de uma pessoa? Vem de pessoas? Vem de lugares? Vem do meu nascimento? Aí você vai questionar uma coisa muito importante que eu gostei quando eu estava estudando aqui sobre isso. Hoje, eu preciso reagir assim? Eu preciso segurar? Será que eu preciso me proteger tanto assim? Aí vem aqui que a gente vai soltar. Tá? Soltar. Tá? Aí depois vem as trocas de crenças. Então, assim, antigas frases por novas frases. Tá? Então, eu estou substituindo um padrão repetitivo para um padrão novo, um padrão legal, um padrão que eu me adapto, um padrão que eu gosto, tá? E aqui, para fechar, lembrando sempre do que nos faz bem. Porque se eu lembrar tudo que é negativo, não vou focar no positivo. Ok? Então, vamos lá. Acolhimento, tá? Então, aqui, você vai pegar um caderno mesmo que você tem aí, pegar 20 minutos do seu tempo. Isso aqui é muito bom para fazer quando você vai dormir, né? Aí, nas suas orações, eu faço isso sempre nas orações. Depois que eu descobri isso daqui, eu já me livrei de muita coisa ruim que estava dentro de mim que eu nem sabia, tá? Então, vamos lá. Acolher. Acolher é que você vai acolher esse sentimento ruim que você tem sem você se julgar, tá? Aí você vai falar assim para você mesmo, com os olhos fechados ou abertos, tanto faz. Ou você pode escrever, aí você vai colocar lá. Depois que você descobrir o padrão, pessoas, grupos, ok? Você vai falar que é uma afirmação. Vejo esse padrão e ele não precisa me proteger mais. Aqui, quando eu faço essa fase de acolhimento, pessoal, é como se fosse uma mochila, tá? Vamos supor que você tá na montanha lá e você tá carregando aquela mochila e você vê que dentro daquela mochila você precisa parar para descansar, mas você quer carregar. Então, qual que é a sua intenção para descansar? Soltar, tá? Então, é como se tivesse uma mochila e você quisesse soltar ela, tá? É como se lá na montanha você tivesse com duas e tem coisa aqui que eu tenho que descartar. Então, soltar os objetos da mochila ou soltar a mochila, tá? Então, acolher é você soltar aquela mochila que tá pesada na sua vida, ok? Aí depois que fez esse acolhimento, você inspira e solta isso. Solta esse padrão, solta essa pessoa, solta esse passado, tá? Solta isso que você viveu com essa pessoa, ok? Aí, segunda coisa, pergunta, de onde vem? De onde vem isso? Vem do coração? Vem da memória? Né? Vem de um lugar específico, tá? De onde vem? Isso. Por que eu senti isso? Por exemplo, se foi alguém que me decepcionou, por que eu me sinto destruído assim? Tá? Por quê? Eu não sou isso. Então, se você não é isso, você precisa soltar novamente aqui, tá? Então, hoje você não tá mais forte, hoje você não tá melhor, não tá mais bonito, não tá mais forte.
Pra que você vai ficar com essa mágoa dessa pessoa? Então solta ela, tá? Então hoje eu preciso reagir a isso? Não, você não precisa. Então você vai soltar. Vai inspirar novamente, pensar na situação e solta, libera, tá? Depois eu vou... quando a gente faz esse processo aqui, é como se você tivesse com umas botas de chumbo no inverno, né? E tivesse lá no gelo, e essas botas, vamos supor que você comprou quando você tinha 17 anos e hoje você tem 40. Elas não servem mais. Parece que elas estão largas, elas estão... eu piso, não dá certo. Por quê? Seus pés com 17 anos não é os mesmos pés que você tá com 40. Então você vai descartar essa bota de chumbo. Tá? Eu falo chumbo porque esse chumbo eu tô comparando aqui com dores. Eu tô fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem melhor nessa técnica, tá? Então você vai soltar essa bota de chumbo, coloca ela lá. Vai com a sua bota normal mesmo, ok? Terceiro, coisa que você pode fazer para você analisar aí e soltar esses traumas, soltar esses pensamentos ruins, né? Liberar essas emoções e limpar a sua memória, tá? Trocar crenças. Então, essa questão de trocar crenças aqui é como se você tivesse uma receita lá da sua vovó de um bolinho de chuva, que toda vez que você faz ela dá errado, porque não é você que fazia, era sua avó, né? Aí você teve ideia de colocar o vinagre lá na hora de fritar, e aí deu certo, tá? Então, é uma receita velha que você tem, que você adapta para uma nova. Aqui você pode colocar assim, eu tinha a mágoa, mas hoje eu tô mais forte e eu posso diminuir a minha mágoa. Ou eu posso eliminá-la de mim. Ou, por exemplo, eu andava num ambiente tóxico, eu posso eliminá-lo da minha vida. Ou eu bebia muito, hoje eu não preciso beber. Eu fumava, hoje eu não preciso fumar, tá? A Ana não consegue, como muitos disseram, lembra lá, nas minhas experiências? Não, a Ana consegue sim, e muito, não sabe quanto, ok? E por último, você vai fechar lembrando do que te faz bem, tá? Aí lembrando do que te faz bem, você vai, depois que você trocar aqui uma coisa que você fazia muito para uma coisa boa e nova, né? Você vai fechar e lembrar do que te faz bem. Então aqui você pode fazer o processo de fechar o olho, lembrar de uma pessoa que te faz bem, lembrar de uma pessoa que você ama, né? Gostoso, né? É ótimo fazer isso. E vai se concentrar aqui numa luz, tá? Visualizar uma luz e seguir. Imaginar que você está andando com essa pessoa, pode ser com seu filho, com seu cachorro, com seu pai, com sua mãe, com todas as pessoas que te fazem bem, coisas boas, né? Risadas, pensamentos bons, coisas... E vai com isso pra frente. Pessoal, já deu o tempo, tá? Então façam essa análise de padrão aqui, que é muito importante, tá? Eu vou passar aí, como eu disse para vocês, os psicólogos gratuitos, as assistências, tá? E se você pode ir num particular, eu recomendo, tá? E muito. Pra estar limpando esses sentimentos, essas emoções, esses padrões e tudo isso. Pessoal, nosso vídeo tá encerrando por aqui, mas se inscreva no canal, ative os sininhos, vai no Instagram. Eu montei o Instagram, tô montando as redes sociais aos poucos, porque eu não faço só esse trabalho, faço outros, então eu tô indo aos poucos, tá? E aí eu peço a colaboração de vocês para me seguirem, curtirem, comentarem, escreverem a experiência, se vocês fizerem essa técnica aqui, escrever experiências sentimentais, traumas que vocês querem liberar aqui, tá? Nos comentários. E
escrever se vocês concordam, né, que a psicologia influencia muito na nossa vida e influencia no padrão da longevidade, tá? Então, beijos e até o próximo vídeo. Não se esquecem de me seguir, curtirem, vai nos shorts, comenta, interage, porque quanto mais vocês interagem e me seguem, sejam seguidores também, vocês estão me ajudando e me apoiando a trazerem mais indicações como essa, ok? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que será de psiquiatria e longevidade. Não se esqueçam de assistir os outros vídeos, curtirem, comentarem, pra gente levar essa mensagem positiva para milhares de pessoas. Tem muita gente precisando de você. E talvez você também precise ouvir o que eu falei aqui. Beijos.